Em 22 de agosto de 1986, em Camarões, nos arredores do lago Niós, as pessoas acordaram em choque. Seus familiares e animais estavam mortos. Elas olharam ao redor, estavam fracas, confusas e tontas e não sabiam o que tinha acontecido ali. A maioria das pessoas estavam ainda nas suas camas, não parecia ter tido uma briga, elas estavam cobertas ainda. As que estavam fora de suas camas ou do lado de fora da casa, parecia que tinham desmaiado instantaneamente. Não tinha nenhum sinal de que tinham fugido, corrido, como se elas tivessem simplesmente caído mortas. E os animais também, eles estavam todos mortos, mas em rebanhos, eles não estavam dispersos como se estivessem fugindo de alguma coisa. Cerca de 1.700 pessoas tinham perdido sua vida e cerca de 3.000 cabeças de gado também naquela região. Pessoas das áreas vizinhas começaram a chegar, a entender também o que estava acontecendo. Eles começaram a ter que um árduo trabalho de ter que recuperar os corpos que estavam ali espalhados nas vilas e sem entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eles precisavam sepultar esses corpos logo antes que começasse o processo de decomposição e até o risco, de acabar espalhando doenças em decorrência dessa decomposição. Os sobreviventes, eles tinham ficado conscientes por pelo menos 6 horas e alguns ainda não tinham acordado, ainda estavam inconscientes. Por volta das 21h30 da noite anterior, sobreviventes e algumas pessoas que moravam em regiões mais altas daquela região relataram que tinham ouvido alguns estrondos, uns barulhos muito fortes, de duração de 15 a 20 segundos. Um sobrevivente de uma área mais alta também tinha relatado ter ouvido algum som de borbulhas na água, e quem era das áreas mais acima do lago, em regiões mais altas, também notaram a presença de uma nuvem branca sobre o lago. Mas quem estava nas vilas que estava bem próximo ao lago não notou essa nuvem, só quem estava em cima, nas áreas mais altas. Nos relatos também, eles falam de uma substância calcária branca cobrindo os penhascos do lado oeste do lago, que logo desapareceu, e também que o lago tinha mudado de cor. De um azul profundo, ele tinha passado para um vermelho ferrugem. E as pessoas que foram lá ajudar, que chegaram depois, não notaram nenhuma dificuldade de respiração, nenhuma coisa esquisita no ambiente que pudesse explicar o que aquilo tinha acontecido. O mundo só foi saber desse caso no dia 23. Então, aconteceu no dia 21, mais ou menos 21h30, pelos relatos dos sobreviventes. E no dia 23 que o mundo ficou sabendo dessa tragédia, quando um helicóptero de missionários da Suíça estava sobrevoando a área e viu que tinha alguma coisa muito errada. Tinham as pessoas abrindo covas de sepultamento, tinha a alteração da mudança da cor do lago. Eles foram ver o que estava acontecendo. O que eles notaram diferente é que o lago ele tinha baixado de nível mais ou menos de 1 metro e que a margem sul do lago ela tinha sido inundada, a vegetação daquela região, provavelmente por alguma onda, alguma coisa nesse sentido que inundou aquela margem sul do lago. Só que não tinha nenhum sinal de que alguma rocha nos penhascos na margem do lago que tinha se deslocado, os pertences das pessoas estavam todos no lugar, não tinha nenhum sinal de um abalo sísmico, não tinha nenhum sinal de que tinha caído uma bomba, alguma coisa nesse sentido, porque a vegetação estava praticamente intacta, os pertences das pessoas estavam todos no lugar. Os pesquisadores, então, chegaram dias depois para investigar o que tinha acontecido. Inclusive, pessoas de fora de Camarões foram lá para tentar ajudar, cientistas dos Estados Unidos, do Japão. E o principal problema é que até para investigar o que tinha acontecido com essas pessoas foi complicado, porque a maioria das vítimas já tinha sido enterrada, justamente para evitar a decomposição dos corpos, já que esses cientistas eles chegaram muitos dias depois. O que foi, então, que os cientistas foram investigar, foram com as pessoas sobreviventes que estavam no hospital e também investigar as pessoas que foram para o hospital ainda com vida, mas acabaram perdendo a vida lá. Os relatos é que eles conseguiram fazer autópsia de algumas vítimas,
que assim que perderam a vida no hospital, eles já colocaram em estado de conservação para então realizar autópsia. Eles também começaram a investigar fotografias, principalmente desses missionários suíços que foram os primeiros que chegaram. Os cientistas também começaram a investigar o lago, porque esse lago ele tinha mudado de cor, o que tinha acontecido com aquele lago e por que o barulho daquele estrondo que eles escutaram às 9h30 da noite daquele dia. Então eles foram coletando vários dados para então investigar o que aconteceu com essa morte repentina de tantas pessoas, do nada. Pessoas que moravam próximas ao lago, em até 3 quilômetros, metade descreveu experiências pouco diferentes da outra metade. Essa metade referiu que não sentiu nenhum cheiro em comum, nenhum gosto em comum. A maioria falou que sentiu tontura, fraqueza, mal-estar antes de perder a consciência, e a maioria falou que depois que acordou não sentiu nenhuma irritação ocular, não tinha nenhuma lesão de pele, nada do tipo. Os outros 50% descreveu que apresentou ardência nos olhos, uma sensação de cheiro de ovo podre e que começou com dificuldade de respirar antes de perder a consciência. Algumas dessas pessoas também apresentavam lesões de pele. As outras pessoas que estavam um pouco mais longe do lago, entre 3 e 10 quilômetros, 100% descreveu que sentiu cheiro de pólvora ou ovo podre, sentiu dificuldade de respirar, fadiga, fraqueza, confusão mental antes de perder a consciência. Essas pessoas, elas ficaram inconscientes no mínimo 6 horas e no máximo 36 horas. E uma coisa interessante, que em um único lugar que tinham 2 andares, em um desses vilarejos próximos ao lago, eles tinham uma maternidade no 2º andar. E as mulheres e os recém-nascidos dessa maternidade, todos sobreviveram. Tiveram pouquíssimos sintomas, a maioria nem chegou a ter perda de consciência. O restante do pessoal que estava nesse vilarejo, a maioria perdeu a vida ou ficou em estado de inconsciência. Eles foram investigar melhor e eles perceberam que, na verdade, a maioria das lesões eram escaras, que as pessoas ficaram tanto tempo deitadas, inconscientes, na mesma posição, que elas fizeram úlceras de pressão sobre aquelas regiões que elas estavam deitadas. Outras pessoas também, que era uma quantidade menor, também tinham sinais de queimadura. Só que eles foram ver que essas pessoas, quando elas ficaram inconscientes, elas estavam perto de alguma fonte de calor, de fogo. Então, eram pessoas que tinham, por exemplo, estava perto de uma fogueira e acabaram caindo em cima de uma pequena fogueira. Teve uma senhora, inclusive, que teve queimadura tão profunda que ela acabou tendo que amputar uma parte do membro. Foram, então, realizar toxicologia, né, para ver o que tinha no sangue dessas pessoas. E as amostras foram negativas para cianeto, para enxofre, para monóxido de carbono. Não tinha nenhum sinal desses gases no sangue dessas pessoas. As autópsias mostraram que essas pessoas perderam a vida por asfixia, só que não tinha nenhum sinal de obstrução da via aérea dessas pessoas. Só que algo semelhante já tinha ocorrido 2 anos antes, em agosto de 1984, no Lago Monum, que fica a 95 quilômetros do Lago Nyos. 37 pessoas tinham perdido a vida após entrar em uma nuvem visível que tinha saído do lago, essa nuvem de gás, e essas pessoas perderam a vida. Eles foram investigar, essa investigação durou algum tempo, e eles descobriram que essas pessoas tinham perdido a vida pelo dióxido de carbono que tinha sido liberado pelo lago. E uma coisa interessante é que os sintomas eram sintomas compatíveis com intoxicação por dióxido de carbono. O dióxido de carbono costuma ser um gás inodoro, que não tem cheiro, só que ele pode causar uma coisa chamada alucinação olfativa. Então, essas pessoas que sentiram o cheiro de enxofre, de ovo podre, provavelmente elas sentiram por causa desse tipo de alucinação. E também uma coisa interessante, que os sobreviventes falaram que quando aconteceu, né, esse estrondo, eles escutaram esse estrondo, e um pouco antes deles perderem a consciência, as lamparinas que estavam acesas, elas apagaram de repente, o que também corroborou para que
para a explicação de que uma nuvem de dióxido de carbono provavelmente foi em direção àquelas vilas e acabou, como ela é mais densa, ela acabou tomando o lugar do oxigênio, porque ela é mais densa que o oxigênio e as lamparinas dependiam de oxigênio para continuar o fogo aceso. Então, o dióxido de carbono tomou aquele lugar. Uma concentração de 10% de dióxido de carbono no ambiente já pode causar a perda de vida das pessoas, e esse dióxido de carbono expulsou o oxigênio daquelas regiões, e ele acaba que funcionando como um depressor do sistema nervoso central. Então ele age ali no sistema nervoso central e as pessoas acabam parando de respirar, simplesmente por deprimir o centro respiratório ali do cérebro. E aí essas pessoas acabaram desmaiando ou perdendo a vida, a depender do lugar que estava. Se estava no lugar mais alto ou não, se estava numa casa que estava mais bem vedada ou não. E uma coisa também interessante, que muitas pessoas relataram que sentiram uma onda de calor. Só que isso também é explicado pelo dióxido de carbono. Pessoas que foram expostas a dióxido de carbono, 60% delas que são expostas a pelo menos 6% de dióxido de carbono no ar, elas relatam sensação de calor e muitas apresentam sudorese. Um gás também que não costuma causar lesão cutânea, e realmente aquelas lesões cutâneas que as pessoas apresentavam pode ser explicada por serem úlceras de pressão pelo tempo que essas pessoas ficaram deitadas na mesma posição, e algumas delas também acabaram tendo acidente com fogo, porque na hora que caíram estava perto de algum fogo aceso. E o Lago Niosa, assim como outros lagos ali na região de Camarões, ele foi formado pela atividade vulcânica ali naquela região, uma atividade vulcânica não muito antiga, e que ele era resultado de uma cratera resultante dessa atividade vulcânica. Eles notaram que provavelmente não foi o que tinha acontecido ali, não tinha sido fruto de uma erupção por dentro do lago, expelindo de dentro da terra magma e gases, justamente por algumas características que eles notaram ali naquela água. Uma, que aquela água não estava muito quente. A água do lago estava relativamente fria, então quando os cientistas fossem ali para ver a temperatura do lago, o lago estaria muito quente, e não era o caso. Outra coisa que eles notaram naquela água do lago é que ele não tinha altas concentrações de enxofre, de cloro, de outros gases que apareceriam após uma injeção de magma e de gás de dentro da Terra. Só que eles notaram que 98 a 99% do gás dissolvido ali naquele lago era dióxido de carbono. E também eles notaram que não tinha muito gás de origem biogênica ali na composição daquela água, que seria decorrência de decomposição de matéria orgânica. Era uma quantidade bem pouca. E eles já também tinham a informação prévia de que muitas nascentes ali em Camarões têm grandes quantidades de dióxido de carbono dissolvidos na água. E o Lago Niosa, ele tem uma característica muito interessante, que alguns lagos no mundo têm, mas são muitos poucos, que tem a estratificação das águas. Então, a água que está no fundo, ela raramente sobe para a superfície. Justamente por quê? Porque são regiões quentes, que não costuma ter muita variação de temperatura ao longo do ano, então não tem essa questão de uma água descer, esfriar, descer e a outra subir para a superfície. E outra coisa importante também é que esse dióxido de carbono provavelmente ele tinha se acumulado nas águas mais profundas do lago. Por quê? Porque esse dióxido de carbono ele sobe para a superfície, ele vai se dissipando aos poucos na atmosfera e não tem esse acúmulo desse gás. E o lago estava muito saturado de gás. Então, possivelmente esse gás ele estava sendo acumulado ali nas camadas inferiores do lago. Quando esse lago mudou de cor para vermelho ferrugem, eles notaram que provavelmente foi isso mesmo que aconteceu. Por quê? Porque as camadas mais profundas do lago continham ferro. E esse elemento, ele subiu quando teve quando as águas profundas, elas começaram a trocar de lugar com a água mais superficial, esse ferro subiu junto. E quando ele entrou em contato com a superfície da água, ele entrou em contato com o oxigênio da atmosfera e acabou se oxidando e formando aquela cor
vermelho ferrugem. Então eles tinham essa noção de que esse lago que estava muito tempo estratificado, provavelmente essas águas profundas, elas subiram e as águas que estavam mais superficiais desceram. E quando essas águas profundas subiram, elas levaram o dióxido de carbono para a superfície. Esse dióxido de carbono que estava muito tempo acumulado, acabou estourando como uma garrafa de champanhe. Ele acabou indo para a superfície com muita pressão, muito concentrado, e acabou atingindo essas populações que moravam na proximidade do lago. Esse gás que estava totalmente concentrado ali nas camadas mais profundas do lago, ele se expandiu quando ele chegou na superfície. E aquele lago, o que causou esse desequilíbrio no lago, ninguém conseguiu explicar, porque era um lago que estava muito tempo estratificado e qualquer pequeno abalo poderia causar esse desequilíbrio nas águas ali, causando a mistura dessas águas. Então, poderia ser um deslizamento, um abalo sísmico, alguma coisa nesse sentido. Só que eles não conseguiram descobrir nada que pudesse ter levado a ter esse desequilíbrio, porque não foi mostrado que teve atividade sísmica ali na região. Os penhascos que tinham ali ao redor, nos arredores do lago, não tinha tido nenhum sinal de deslizamento. Então, essa questão do mecanismo que causou isso ainda ficou um mistério. E é um lago que o pessoal ficou bem preocupado, porque mesmo depois dessa tragédia, era um lago que ainda tinha uma alta concentração de dióxido de carbono e ainda tinha o medo da ruptura de uma barragem natural que tinha uma das margens do lago, que poderia se romper, liberando tanto gás quanto água e causando inundações também. Então a população ficou muito preocupada com tudo isso, de acontecer uma nova tragédia. As populações locais, elas já tinham algumas lendas que falam a crer que isso seja um processo cíclico, que ao longo dos séculos isso venha acontecendo. Porque tem várias lendas falando de lagos que explodiam ou matavam quando os espíritos eram perturbados. Também existiam algumas tradições locais de pessoas que falavam que era proibido morar nas margens desses lagos, que era preciso morar em regiões mais altas dessas regiões. E isso é explicado porque justamente o dióxido de carbono, como ele é um gás pesado, ele costuma ficar mais baixo, ele não sobe tanto, sabe? Então, pessoas que moram em regiões mais altas não são atingidas por esse gás. E tem algumas tradições locais que falam a respeito disso. Outra coisa também, que existem também lendas falando sobre águas que fervem sem fogo, sobre mudança da cor das águas. Tudo isso leva a crer que realmente isso já deve ter acontecido em outras épocas. Logo após o acidente, as pessoas não queriam mais morar naquela região. O governo de Camarões também fez uma zona de exclusão ali daquela região. As famílias que viviam naquelas áreas, elas foram deslocadas para campos de refugiados. E assim, essa área, ela ficou durante 20 anos como uma área de exclusão. Por quê? Porque as famílias não queriam voltar para aquela região, porque achavam que espíritos malignos tinham sido liberados ali naquela área e tinham medo de voltar e acontecer o que aconteceu de novo. O governo camaronês também ficou super preocupado, até porque ainda tinha a possibilidade de rompimento da barragem natural que tem no lago. O lago era um lago ainda com bastante concentração de dióxido de carbono, então poderia acontecer de novo esse fenômeno. Então o governo camaronês, eles colocaram o primeiro tubo de degaseificação naquele lago para retirar o gás que está concentrado lá nas profundidades, para ele subir por esses tubos e ser liberado na atmosfera. Os primeiros habitantes a voltarem foram os criadores de rebanhos, os pastores, porque já era uma área que já estava com pasto super atrativo para essas populações, e as populações foram voltando aos poucos. A barragem também natural, eles também reforçaram aquela barragem para não ter o risco de rompimento dessa barragem e causar não só liberação do gás, mas também inundação. Mas existem poucos lagos no mundo que têm as características físicas necessárias para esse fenômeno, porque precisa do gás aos poucos e da profundidade da terra
terra e entrando ali pelas entranhas ali das rochas e se concentrando ali nas águas do lago, e não pode ter esse fenômeno de as águas mudarem de posição, as águas se misturarem. Então ele tem que ficar estratificado o tempo todo, e são características físicas que acontecem em poucos lagos no mundo. E existe um lago entre a República Democrática do Congo e Ruanda, que é o Lago Kivu, que é um lago que é 2.000 vezes maior do que o Lago Nyosi, e tem uma população ao redor de cerca de 2 milhões de pessoas. E esse lago é um lago que ele tem a característica de acumular metano na sua composição, e é um lago que também tem um grande perigo de, se expelir esse metano para fora dele, causar uma morte em massa dessa população. Por isso que hoje o governo desses países, eles estão realizando a retirada desse metano do lago e produzindo energia com esse metano retirado. Então eles estão gerando energia e ao mesmo tempo desgaseificando esse lago para evitar que uma tragédia ocorra numa região densamente povoada. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa curiosidade, desse tema que eu procurei trazer aqui para vocês. É um tema bem interessante. Se vocês quiserem curtir, compartilhar, comentar, puder ajudar o canal, se inscrever, eu vou ficar muito agradecida. Espero trazer mais temas interessantes aqui para o canal em breve, e curtam os outros vídeos que também já tem no canal. Tchau, tchau, e obrigada por ficar até o final.